Essa é a Silvânia. Põe aquela imagem dos objetos que estavam na casa dela, dos 2 potinhos lá, um cheio e um vazio, para a gente poder explicar direitinho para quem está em casa. Vamos lá, a gente vai aqui ao vivo, vamos fazendo o programa juntinho com você. Põe para mim aquela imagem aqui, 12h19. Ela estava trabalhando de forma voluntária. Ela foi contratada pela Secretaria Municipal de Saúde para auxiliar nesse processo de vacinação. E aí, de repente, chegou a denúncia para a polícia, para o Ministério Público, que ela tinha subtraído parte dessas vacinas. Achou a imagem aí? Põe para mim aqui, por favor. A primeira imagem que entrou, gente. Aquela primeira imagem lá, porque tem um potinho que está cheio e o outro que não está. Cada um desses frascos, ele serve para 5 doses. E nesses frascos, a gente tinha, então, um vazio, que ela já tinha aplicado 5 doses, e o outro que ela disse que ia aplicar a segunda dose. Ela falou para todo mundo que não teve vantagem financeira nenhuma nisso. Vamos direto com o Rafa para lá. É disso aqui que eu estava falando, mas a gente já falou disso. Vamos direto para Apucarana agora. O Rafa está lá porque ontem a Justiça determinou a prisão preventiva desta falsa enfermeira. Ela estava presa em flagrante nessa operação, Rafa, e agora fica atrás das grades, a princípio, por quanto tempo? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. A princípio, por tempo indeterminado, Juliano. Até porque a prisão preventiva ela não tem data para acabar. Mas a defesa da Silvânia Ribeiro Del Conte, ainda nessa segunda-feira, já entrou com pedido de liberdade provisória na Justiça. Na justificativa, a advogada argumentou, a defensora pública, que foi nomeada no processo, argumentou que a Silvânia ela tem uma trombose e outros problemas de saúde e, por isso, não pode ficar atrás das grades. A defesa solicitou à Justiça o uso de tornozeleira eletrônica, além do cumprimento de outras medidas cautelares. Mas, até o momento, não há nenhuma decisão a respeito deste pedido. Outra novidade, Juliano, além da investigação criminal, o Ministério Público abriu um inquérito civil por improbidade administrativa. Esse é o crime que está sendo investigado. O foco do MP aqui de Apucarana, Juliano, é apurar a possível responsabilidade de agentes públicos nessa campanha de vacinação e também no desvio dessas vacinas contra a Covid-19. Vamos ouvir então um trecho da entrevista da promotora Fernanda Lacerda Trevisan Silvério, responsável por esse caso. Ela confirmou integralmente o depoimento que prestou na delegacia de polícia e além disso, relatou outras situações que serão objeto de apuração e reveladas no momento oportuno, acaso comprovadas. Olha, pelas informações que eu tive, a admissão dela não foi formalizada por nenhum termo de voluntariado. Eu inquiri na sexta-feira o diretor da autarquia e ele me disse que o responsável pela admissão dela foi o coordenador da vigilância epidemiológica, que não formalizou por nenhum documento, não havia documentos apresentados por ela, e que, além dela, outras 2 pessoas teriam sido admitidas como voluntárias, mas esta, sim, a admissão teria sido formalizada. Essa admissão não foi regulamentada no município, ou seja, não se previu de que forma isso ocorreria, e nem houve um chamamento para voluntários, assim, que evidenciasse a administração precisa de voluntários para a campanha do Covid, por tal razão, de tantos voluntários, e a admissão acontecerá desta forma. Então, pelo que foi apurado até o momento, isso não aconteceu. Então, isso não aconteceu, a promotora está falando, isso embasou o pedido de prisão feito pelo Ministério Público e a investigação que a polícia está fazendo. E deixa eu só inverter a ordem das coisas aqui, para a gente poder entender toda a história. Prepara o trecho dela, o trecho da Silvânia falando. Porque o que ela vai dizer, gente, é muito sério. Lembra que a gente contou aqui que o coordenador do programa de vacinação lá de Apucarana tinha sido afastado ontem? Ela disse em depoimento à polícia que ele sabia que ela não era técnica de enfermagem e que mesmo assim a contratou. Isso complica a situação dele, né, Rafa? Porque era ele que tinha que fazer essa seleção, era ele que tinha que contratar uma profissional capacitada e não adianta. Mas
Eu já tomei injeção que a minha mãe aplicou lá atrás porque ela sabia vacinar. Beleza. Ela pode saber aplicar o medicamento, mas para trabalhar com isso, para atuar ainda mais numa campanha séria como essa, de imunização contra a Covid, você tem que ser enfermeiro, você tem que ser técnico de enfermagem. Então, ela meio que jogou a batata quente para a mão desse funcionário da prefeitura, um funcionário de carreira com mais de 30 anos, né, Rafa? Exatamente, Juliano. Ele foi admitido em junho de 1988 aqui na prefeitura de Apucarana. E a situação dele realmente se complicou. Esse servidor, conforme você bem disse, Juliano, ele está afastado por tempo indeterminado e é alvo de uma sindicância que foi aberta pela Autarquia Municipal de Saúde aqui de Apucarana. Agora, o que intriga ainda mais e o que surpreendeu também o Ministério Público é o fato de que não houve nenhum chamamento público. Esta alternativa, Juliano, é autorizada pelo Ministério da Saúde, mas precisa obedecer uma série de critérios. A pessoa tem que preencher um formulário com todos os seus dados, todas as suas informações e realmente atestar, confirmar que é da área da saúde para então atuar como voluntário na campanha de imunização contra a Covid-19. Isso não aconteceu aqui em Apucarana, o que intriga ainda mais a promotora responsável pelo caso. Vamos então ouvir um trechinho do que a Silvânia disse em depoimento à polícia, jogando, conforme você disse, essa batata quente para o servidor que está afastado. Vamos acompanhar, Juliano. Eu mandei um WhatsApp perguntando se realmente estava pegando voluntário para trabalhar na vacinação ou outro serviço. Ele me respondeu que sim e me convidou para ir ajudar no saguão, nas vacinas. E quando foi isso? Dia 13 de abril, só que eu não fui. Eu fui a partir do dia 16 de abril. Entendi. E quem lhe passou o telefone do Luciano? Eu pedi via Instagram um técnico de enfermagem que conhece o Luciano e trabalha lá. Aí ele me passou, somente passou o número. Eu perguntei, ele mandou eu conversar com o Luciano me responderia se estaria ou não. Aí ele passou o número. Entendi. Quem seria esse técnico? O Donizete. Donizete? Isso. Tá. Aí a senhora entrou em contato com o Luciano. O Luciano, em seguida, eu mandei um WhatsApp para ele. E o que o Luciano falou para a senhora? Que sim, que estava precisando. Que estava precisando de voluntário. De voluntário. Para trabalhar na campanha de vacinação. Aham. E o Luciano sabia que a senhora não tinha formação de enfermeira técnica? Sabia. Então ele sabia que a senhora não era da área da saúde. Sabia. Ele sabia qual função a senhora exercia lá na Habitat? Casa? Sabia, cuidadores de idosos. Cuidadores de idosos. Na hora que foi dar a vacina em cada um de nós, foi falado a função de cada um que tomou a vacina. Gente, aí a coisa começa a complicar ainda mais, hein? Porque se o chefe do setor de imunização sabia que ela não era enfermeira, que ela não era atendente de enfermagem, contratou ela para aplicar a vacina, a gente já tem, no mínimo, prevaricação. Que é quando o servidor público não faz a função dele direito. No mínimo, ó, a imagem dela aplicando vacina aqui. Fazer o seguinte, eu queria muito o prefeito Júnior da FEMAC, que é o prefeito lá de Apucarana, comigo ao vivo aqui. O Rafa está em frente à prefeitura, ele está ali no centro cívico. A exemplo de Londrina, onde fica a Câmara, a Prefeitura, outros órgãos públicos. Prefeito Júnior da FEMAC, eu queria o senhor falando comigo ao vivo aqui no Balanço. 12h27. Álvaro, vamos fazer o seguinte. Eu sei que a gente tem agora o vereador Lucas Leuge, que está propondo a abertura de uma comissão processante lá na Câmara de Apucarana, mas enquanto o Rafa vai se posicionando lá e de repente o prefeito vem falar com a gente também, porque acho que é importante ouvir a principal autoridade do município nessa questão, eu vou dar um recadinho rápido aqui e já volto a essa história. Ô Rafa, põe o Rafa aqui para mim um minutinho só. A prefeitura exatamente está onde aí? A prefeitura está aqui do meu lado esquerdo, Juliano. O Oshima vai mostrar aí para o pessoal que está acompanhando. Do meu lado direito é a Câmara. Esse prédio aqui de 2 andares é o prédio da Prefeitura Municipal de Apucarana. Nós estamos na parte de trás, a entrada pela rua de baixo aqui, viu, Juliano?